Aê, alegria, alegria para mais uma pré-aula da CPAD, lição 3, que será agora lecionada no dia 18/10 de 2020, 18, próximo domingo. Terceira lição, CPAD, a revista que está falando sobre Jó, tema muito relevante. E o tema dessa lição 3 é Jó e a realidade de Satanás. Satanás, o adversário das nossas almas, o adversário de Deus, ele existe. Ora, quem não acredita em Satanás também não vai acreditar em Deus. Quem não acredita em Satanás também não pode acreditar em Jesus, porque Deus fala dele e Jesus teve um confronto direto com Satanás. Então é desse personagem aqui que hoje estaremos abordando nessa lição. Então, lição 3 tem aí como a verdade o texto áureo, Jó 1,6, que diz: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, ou adversário entre eles. E a verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Oh, glória! Texto base está em Jó, capítulo 1, versículos 6. Olha, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Versículo 6 e 7, 8, 9 e 10, 11, 12 e Jó capítulo 2, versículo 4 e 5. Esses são aí os texto base dessa lição. A introdução diz assim, ó: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Todo salvo, crente em Cristo Jesus, acredita piamente nessa existência, principalmente se você já tiver tido algumas experiências, como a experiência a nível de solo, que é a experiência a nível de solo, aquela experiência onde uma pessoa é possuída por um espírito maligno, ela é possessa e a gente precisa exercitar a nossa fé e expulsar da vida daquela pessoa na autoridade que há no nome de Jesus. Isso é uma experiência que muitos de nós cristãos já tivemos e que traz a lume justamente essa existência desse adversário sagaz que é Satanás. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Bom, um ser espiritual, ou seja, ele não está preso à matéria, ele não está preso a um espaço físico, ele não está preso a um local. É claro que a batalha espiritual, a gente vê coisas, se você lê vários livros sobre batalha espiritual, nós vamos ouvir coisas berrantes a respeito de Satanás, que as pessoas também dão asas à imaginação e acabam às vezes dificultando mais ainda essa situação que a imaginação cria a nível de batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é vencida na autoridade do nome de Jesus, com uma vida respaldada na presença de Jesus. É isso que nos dá autoridade para nós vencermos esta guerra. É a submissão, é a obediência a Deus. Então, é um ser espiritual. O mundo espiritual é tão real como o mundo físico. No momento que nós estamos estudando essa lição,
No momento em que você estará lecionando essa lição, o mundo espiritual ele estará em guerra e muitas das vezes é necessário que a gente levante e clamemos ao Senhor. É importante, inclusive, que de repente você levante a sua turma para um momento de intercessão, para um momento de clamor, para um momento de oração, até para que o ambiente seja favorecido pela oração, para que nenhuma ingerência maligna afete a tua aula e, quem sabe, cria aquele momento, aquele ambiente pesado, carregado, que muitas das vezes a gente sente numa aula, a gente sente num culto. É hora de você levantar a sua turma. Vamos levantar um clamor. E levanta um ou levanta dois clamores. Isso é importante, gente, porque há uma realidade nesse fato da batalha espiritual. Então, ele é um ser espiritual, por isso, muitas das vezes, a gente sente essa batalha nos ares. Preste atenção e fique atento. É um ser criado, ou seja, ele não é eterno. Ele não é autoexistente, porque autoexistente é só o eterno Pai, o nosso Deus. Ele é um ser criado, já esteve ao lado de Deus, todavia a sua rebelião, o seu egoísmo afetou a sua personalidade e, querendo ser igual a Deus, não foi feliz. Na verdade, todos que tentam ser igual a Deus não são felizes. Olha, ele tentou ser igual a Deus, perdeu o seu lugar de honra. Adão e Eva, ele fez uma proposta para eles ser igual a Deus. E eles caíram na proposta dele, automaticamente cederam a sua proposta de ser igual a Deus. Também caíram e afetaram toda a natureza e toda a sua posteridade. Então, se tentar ser igual a Deus, cuidado. Menos, faz assim para sua turma, menos. Cuidado que o vaso é de barro. Nunca perca o foco. Salmo 115, versículo 1, diz o salmista: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Então, seguindo aqui, um ser criado, um ser dotado de personalidade. Ou seja, ele sabe o que quer. Ele espera o momento oportuno. Ele espera o momento exato. Ele não tem pressa. Ele fica na espreita. Por isso Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Nós devemos ter cuidado. Eu não posso nem subestimar e nem superestimar Satanás. Ou seja, às vezes tem pessoas que coloca como se fosse um Zé Ninguém. Outros coloca como se fosse um Deus. Ou você não pode subestimar e nem superestimar. Todo cuidado é pouco, mas o nosso assunto não é com ele, o nosso assunto é com Deus. É em viver a nossa vida com Deus. Isso é que nos faz vencer e trilhar caminhos de vitória. Mantenha a sua vida aí com Deus. Segue os passos de Jesus. Ele tem personalidade. Livro de Jó e as obras de Satanás. 2. A dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Nele não habita bem, então quando ele faz mal, ele faz do que lhe é próprio. O texto diz que os filhos de Deus, os anjos, eles estão numa reunião com Deus. Provavelmente essa reunião não é no céu, porque surge essa discussão. Pô, Satanás foi no céu? A Bíblia não diz que ele estava no céu, ele pode estar num local
num local, não lá no trono de Deus, mas ele pode estar num local no céu que não seja o trono de Deus. Numa reunião ali com seus anjos, e ele entra no meio. Ele entrando no meio, ele que está sempre aí como se fosse um inspetor dos homens, quando Deus pergunta para ele assim, tu tem visto o meu servo Jó? Ele vai e diz para Deus, tenho visto teu servo Jó. Deus dá as qualidades de Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí ele apresenta Jó para Deus e fala assim, mas Jó é um crente de barriga cheia. O Senhor dá a ele condições para que ele seja íntegro e para que ele seja fiel a você. É mais ou menos isso, é como se ele lançasse no rosto de Deus que Jó é fiel pelo que Deus dá a ele. E não por um caráter íntegro que ele tinha. Nas entrelinhas ele está falando isso, Jó é fiel porque o Senhor dá tudo, o Senhor dá condições a ele, tira para o Senhor ver. Ele é fiel pelo que ele recebe. Aí Deus dá a permissão para ele ir lá e tirar então. E Jó mantém a sua integridade a Deus. Não satisfeito, quando ele perde todos os seus bens, ele agora volta e quer tocar em Jó, na saúde de Jó. Só que ele toca na saúde. E ele faz um trocadilho aqui que tem no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. O que ele está dizendo? Pele era um produto muito negociado na época. O que ele está dizendo? Jó negocia a pele dos outros. A pele dele não. A pele dele ele não negocia. Toca nela. Toca na saúde dele para você ver, para o Senhor ver. Aí Deus permite para que ele vá lá e toque. Ele vai lá e toca. O que Jó faz? Havia um lixão fora da cidade, que segundo o comentário bíblico de Atos, ele diz que muitas das pessoas, quando queriam se penitenciar, eles iam para esse lixão e sentavam lá nesse lixão, onde esporadicamente eram jogado lixo e colocado fogo. E automaticamente Jó foi justamente para esse local de penitência. E chegando lá, ele ficou sentado, se coçando. Aí vem a sua mulher, todavia Jó se mantém fiel a Deus. Que firmeza tinha esse homem. Perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu saúde, mas não perdeu a fé. Há quem diga que quando a gente perde a riqueza, nós não perdemos nada. Quando a gente perde a saúde, houve-se uma pequena perda. Mas quando a gente perde a fé, tudo se perdeu. Então lembra, se você perder a riqueza, você não perdeu nada. Se você perder a saúde, você perdeu uma pequena coisa. Mas se você perder a fé, tudo se perdeu. Jó perdeu a riqueza, perdeu a saúde, mas não perdeu a sua fé. E isso o manteve firme com o seu propósito de não retroceder daquilo que ele acreditava. Então, o diabo o afligiu, fez ele padecer, todavia ele provou que ele não servia a Deus por causa dos bens. Jó quebra todo o paradigma da teologia triunfalista, da teologia do triunfo, que Deus vai te dar tudo o que você quer. Jó mostra que o justo passa por adversidade, e passando pela mesma, ele tem condições de se manter fiel a Deus, porque ele não serve a Deus pelo que ele tem. Ele não serve a Deus pelo que Deus pode dá-lo. Ele serve a Deus pelo que Deus é. Glória a Deus pela vida de Jó. Então nós vemos aqui,
Dor e sofrimento tomou conta de Jó. Acusaram, o diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa, faz parte da sua natureza. Faz parte da sua natureza. Ele acusou Jó. Como Jó não tinha nada para ele poder jogar na conta de Jó, ele diz que Jó era daquele jeito porque Deus o abençoava. Olha que acusação sem fundamento. Que acusação infundada. E Deus falou, então vai lá e toca. E Deus, de antemão, já sabia que Jó iria manter ali as raízes, as suas raízes sustentadas em Deus. Outra coisa que ele faz é tentar. Olha, isso aí ele faz muito bem, hein? Talvez você já tenha passado por um período de tentação de Satanás, ou de repente abre um espaço para a sua classe aí. De repente até durante essa semana alguém passou por um período de tentação. Agora cuidado, não vamos confundir tentação que a gente se coloca, não vamos confundir tentação por obra da carne. Eu falo tentação que ela tem que ter um fundamento de que foi Satanás que nos tentou, de que foi Satanás que nos ofereceu. Porque a gente tem que ter em mente também que Satanás não nos faz pecar, gente. A gente que peca. Satanás oferece para nós o prato, mas a opção de apanhar e de comer e de rejeitar é nossa. Então se a gente apanha e come, ora, ele simplesmente me induziu, mas o ato de pecar foi meu. Então é bom que a gente explique isso também, bem explicadinho na classe, para a gente não ficar terceirizando nossas ações aí. Que aí se torna mais fácil. Você terceiriza, não, eu fiz por quê? Por causa disso, por causa daquilo, por causa dele, por causa dela. Isso aí não tem fundamento, não. Vamos assumir aí os nossos erros e as nossas responsabilidades. Em nome de Jesus. Então cuidado aí com o tentador, vigia. Não desça da torre da vigilância. Fica atento, que ele está aí à espreita. Não adianta você achar que você ora muito, que você jejua muito, que você lê muito a Bíblia, que ele desistiu de você. Não, ele não desistiu de Jesus. Ele está sempre olhando. E aqueles que mais servem a Deus são os maiores alvos dele. Porque quem não faz nada para Deus é como se ele ficasse cochilando. Ele está cochilando do lado dessa pessoa. Se essa pessoa acordar para servir a Deus, ele acorda também. Ele é assim. O negócio dele é tentar. Isso aí, ele é formado, pós-graduado. Ele tem mestrado. Ele tem doutorado em tentar. O livro de Jó e o acaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado no sentido figurado, é definido pelo dicionário como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele, ou seja, ele investiu e Jó se manteve fiel, porque as suas raízes estavam em Deus. Então, por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3. Ou seja, ele sai de cena, não aparece mais e não é mais mencionado no restante do livro. Mas ele deixa um secretário dele. Às vezes, diz, quando ele não vem, ele envia os secretários. Os 3 amigos de Jó que chegam primeiro, que Eliú chega depois, eles ficam anestesiados olhando Jó. Anestesiado. Porque uma das coisas que Jó perdeu também foi os amigos. Só fala desses 3 aqui, desses 4, mas Jó deveria ter muitos amigos. E agora ele se encontrava no lixo, eu disse do luxo para o lixo, e sem amigos também. Mas a sua esposa estava ali ao seu lado. Isso é importante também a gente ressaltar.
a presença da sua esposa ali com ele. É até compreensível a fala dela, o desequilíbrio emocional é compreensível. Talvez nós ali no lugar dela seríamos até piores, falaríamos coisas piores do que ela. Que é muito fácil a gente discriminar uma pessoa quando a gente não passa pela situação. Talvez nós ali faríamos coisas piores do que a mulher de Jó. Atenta aí para isso aí, ok? Esse secretário que fica ali, eles acabam sendo molestas. Jó no capítulo 16, versículo 1, Jó chama ele de amigos molestos, ou seja, amigos que maltratam. Que em vez de ajudar, levanta como acusação. Você está assim por causa disso, disso e disso. Você está assim porque você está em pecado. Você está assim porque você fez isso. E Jó ali remoendo tudo aquilo ali. Se carcomendo por dentro. Porque por fora as feridas o carcomia. E por último aqui no 2, Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Lembra da frase de Nietzsche? O que não me causa morte, me torna mais forte. Isso é importante. Por isso Jó foi fortificado. Ele resistiu à pressão emocional, a pressão dos amigos, a pressão física e venceu a luta. Então, é um exemplo de servo de Deus para nós. Concluindo essa lição, o livro de Jó mesmo poeticamente apresenta Satanás de forma real, a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Então, lembra, fica atento, não superestime e nem subestime, mas sirva a Deus, porque o seu compromisso é com Deus. Sempre atento à sua vida de oração, à sua vida de vigilância, à sua vida de consagração a Deus. Ok? Incentive a sua turma, a sua classe a se consagrar, a buscar a Deus, a viver uma vida com Deus, porque isso faz parte da vida cristã. Jó era íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. Que Deus nos dê condições de possuirmos essas características desse servo. Então, fica aqui a nossa pré-aula, é uma orientação para que você possa, de repente, tirar aí algum subsídio para a sua aula de domingo. Até a próxima lição, que será já a 4ª lição, que é o drama de Jó. Se inscreva aí no canal, aperte o sininho para que você receba todas as notificações, dá um like, um curte, coloca aí um coração e comente, compartilhe, divulgue para os seus amigos e abençoe vidas. Fica aqui a nossa pré-aula. Nós estamos encerrando aí, que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça, ore para que Deus te use poderosamente nesse domingo pela manhã. Um abraço, um beijo no coração. Fique com Deus.